Olá! Bom, você que está entrando agora, você está assistindo essa live gravada. Eu acabei de abrir ela. Será uma live incrível. Vamos falar de muita coisa, principalmente sobre amor. Vai ser muito legal essa live. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Olá, Pablo, Edis, Matheus, Marcos, Prati. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Essa live será muito legal, gente. Carol, tá aqui. Muito bom. Essa live será muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz por tudo que a gente está construindo esses dias juntos. Eu estou tendo vários feedbacks das pessoas que estão assistindo a live, que estão gostando, que estão se inspirando com as histórias de vidas, de superação dos convidados maravilhosos que a gente está tendo aqui. é um prazer, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente estou muito feliz com tudo que a gente está fazendo esses dias, né? Vamos aproveitar então este momento, antes da Camila entrar, que a Camila é uma convidada mega especial, vou falar sobre ela. Então tem um aviãozinho aqui, ó, envia muitos aviões para todo mundo que você conhece. Sabe as 20 primeiras pessoas que tem aí no seu Instagram? Então, envia lá para eles, aperta aqui o aviãozinho que você vai ver várias pessoas. E aí você envia, manda coração, 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 ó, coração. O coração, sabe o que acontece? O coração, o Instagram, ele identifica que essa live tá muito top, é a melhor live de todas, e é a melhor. E ele começa a mandar para todo mundo, entendeu? Então, o Instagram, ele começa a avisar para as pessoas que essa live tá muito legal e começa a enviar para todas as pessoas. Muito coração, muito coração, muito coração. E avião, 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 começa, ó, é como se você enviasse coração, entendeu? Esse avião aqui é a representação do coração que você vai enviar para todas as pessoas neste momento, para a gente receber a Camila com muito amor, muito amor. Eu acho melhor você começar a respeitar aqui, porque essa live não é com esse conteúdo, ok? Senão eu vou te bloquear aqui, é verdade. Eu não tô aqui para isso. Então é muito bom você enviar essa live para as pessoas que você ama, que você tem carinho, aquelas pessoas que você quer enviar amor, porque a Camila, eu vou falar um pouco sobre a Camila, porque eu já vi que a Camila entrou aqui e é a nossa convidada especial de hoje. A Camila é uma amiga super querida, ela tem um trabalho incrível, ela tem uma jornada de vida maravilhosa, é uma jornada que você vai ver. Já bloqueei, Jonas, já bloqueei, não tá mais enviando essa live aqui pra ele, né? É, e você vai ver a jornada da Camila, né? Do que ela começou a fazer na vida dela e a transformação, a superação que ela teve e o que ela faz hoje. Para, assim, para inspirar todos vocês, todos vocês, e que o quanto que a gente pode de fato transformar a nossa vida, superar a nossa vida e de todas as pessoas que a gente conhece, que a gente está junto. Então, é para isso que a Camila tá aqui pra gente, para mostrar o quanto que ela conseguiu trazer isso para a vida dela. Então eu vou chamar a Camila pra gente não perder mais tempo aqui. Olha, muito coração, gente, pra gente receber a Camila com muito amor, muito amor, muito amor. E atenção! Camila, seja muito bem-vinda! Obrigada! Boa noite, Sheila, maravilhosa. Muito obrigada Boa pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Domingo de Páscoa. domingo de Páscoa, olha que coisa linda, né? Eu fiquei pensando, falei, uau, domingo de Páscoa é a Camila. E a gente vai falar sobre a sua trajetória e que pra mim a expressão de tudo isso é amor. Foi o que eu escrevi lá. Então, Camila, seja
muito, muito bem-vinda. É um prazer ter aqui você, ter aqui com essa galera maravilhosa no domingo de Páscoa, para você contar, né, sua trajetória de superação e as coisas que você vem desenvolvendo e vem trilhando hoje. Então, Camila, o palco é teu. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu tô vendo que tem várias pessoas que eu conheço aqui. Então, boa noite, gente, maravilhosas aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada por escolherem estar aqui, né? No meio de várias lives, vocês escolheram estar aqui. E para que essa sua escolha vale a pena, o que eu prometo aqui, junto com a Sheila, é entregar algo que vai fazer diferença para vocês aí nesse domingo de Páscoa, 8h20 da noite. Então, primeiro de tudo, esse agradecimento, né? Muito obrigada, Sheila, pelo convite. Eu me sinto muito honrado por isso. É muito gratificante poder compartilhar esse espaço aqui com você, com as pessoas que te seguem, com as pessoas que me seguem, e ainda falar desse assunto que é tão importante, né? Para que as pessoas descubram também, e esse é o meu convite, e enquanto eu for compartilhando a minha história, se busca nessa história, né? Então, vai olhando a sua trajetória, vai percebendo o seu caminhar também, porque a sua vida também importa, a vida de cada um aqui importa, e tudo que cada um passou também importa, né? Então, Perfeito. Tudo importa, né, Camila? tudo Tudo, importa. tudo Nath, importa. eu amo essa mulher aqui, ó, poderosa, Natalina também. Muito obrigada, Nath. Natalina, Feliz dia. Mari, sejam todos muito bem-vindas, todos aqui, Todos. Adriana. Sejam todos muito bem-vindas e aproveitem, porque assim, a cada momento nessa live é uma revelação, né? Então, enviem avião para todas as pessoas que você queira, né? Compartilhar esse momento maravilhoso que você está vivendo aqui junto com a gente. E envie muitos corações, gente, porque ó, o amor está no ar. Hoje o amor está no ar. Love is in the air. Bom, vamos lá, vou contar Vamos lá, um pouco da minha Camila. história. Então, para quem não me conhece, muitas pessoas sabem da minha história, mas para quem não me conhece, meu nome é Camila Del Monte, né? E eu nem sempre fui essa pessoa que sabe se comunicar, que sabe falar, tá? Na verdade, na maior parte da minha vida eu não fui essa pessoa. Então, eu fui uma criança muito tímida, eu fui uma criança bem pequenininha mesmo, muito tímida, e fui crescendo nesse nível de timidez, assim. Tive muitos. Sofri muito bullying na escola, quem nunca, né? Mas eu sofri É, muito bullying na escola justamente por isso, por esse motivo, por ser tímida, por não saber me expressar direito. Eu me escondia muito atrás do meu cabelo. Eu realmente colocava assim, o cabelo dividido no meio, enfiava a cara atrás do cabelo, falava baixo, não queria que ninguém escutasse a minha voz por medo de não atender as expectativas das pessoas. E essa insegurança, essa timidez, eu me chamava, né? As pessoas me chamavam de bicho do mato e eu tomei isso como pra mim, porque eu não sabia realmente me comunicar. E a partir disso eu acabei criando o mundo todo, a minha vida toda, todo o meu mundo era nessa perspectiva de que eu era um bicho do mato, que eu não sabia me comunicar, que eu não era o suficiente para falar, para me comunicar, o que eu falava não era importante. E tendo essa perspectiva, esse contexto, né, do meu mundo, eu acabei criando relacionamentos amorosos muito doentios, eu tinha muito ciúme, eu era muito insegura, e por ser insegura e muito ciumenta, eu acabava sempre me relacionando com pessoas que iam me assegurar de que eu estava certa disso. Então, eu tive relacionamentos com muita traição, relacionamentos com abusos psicológicos. uhum. E essa foi a minha trajetória, assim. Eu comecei em 2009, eu fui praticamente para o meu primeiro emprego, que eu considero meu primeiro emprego. Eu tinha trabalhado em outras coisas antes, mas bem pouco. E nessa empresa, que é uma multinacional, que eu amo de paixão essa empresa, a HP, Hewlett Packard, acho que eu posso falar isso daqui aqui, não sei se tem algum problema. Mas enfim, eu estou falando bem dessa empresa, que é maravilhosa. E nessa empresa eu entrei com 19 anos,
e eu era muito tímida. Eu entrei lá para atender no call center de um Uhum. banco e eu não sabia falar. De verdade, assim, eu não sabia falar. As pessoas me ligavam, né? Porque o meu trabalho era atender as pessoas que ligavam. E eu simplesmente não sabia. Eu falava, pelo amor de Deus, espera aí que eu vou pedir ajuda, que eu não sei o que você tá pedindo. E eu era muito desesperada, assim. E você entrou para trabalhar no call center, ou No seja, call precisava falar. center. Precisava falar. Então lá foi assim, foi uma escola para mim, quanto profissional, quanto ser humano. Lá eu aprendi a me comunicar, eu tive acesso a treinamentos de liderança, liderança coaching. E isso porque em um momento lá eu parei de ficar me escondendo nesse negócio de eu não sei, eu não sei, eu não sei. E eu resolvi, ok, já que eu não sei, eu vou aprender. Então eu comecei de analista de call center, eu fui para um nível pleno, depois sênior, fui para dar treinamento, depois virei líder da equipe lá e fiquei a maior parte do tempo na empresa como líder. Líder de equipe de vendas. Logo eu que não sabia nem falar. E aí, Uau! lá Que eu conheci a evolução, que PNL. transformação, né? Você, Sim. você entrou numa coisa que você tinha uma dor que era não saber se comunicar, e aí você No foi se primeiro ano eu só desenvolvendo. chorava. Meu pai me levava para o trabalho todo dia. E aí ele falava, Uau. filha, é uma multinacional. Vai, não pede demissão, você vai aguentar, não desiste. E ele me levava todo dia, eu ia chorando para a empresa que eu não queria, não gostava, e eu não queria, não queria, não queria. O que você E ia falar? foi bom pra você, né, Camila? Assim, você viveu Foi um uma escola. ano chorando num caos, tipo, não quero, não é pra mim, mas você conseguiu transformar esse caos num grande aprendizado e transformação para sua vida, né? Você Sim, aguentou lá, eu você não aguentei. abandonou o barco, vamos dizer assim, né? Não, foi difícil. Eu realmente tinha essa prisão na minha cabeça de que eu não sabia me comunicar. E se tivesse alguém que eu considerava autoridade perto de mim, eu travava, suava, gaguejava, não conseguia mesmo falar. Então lá eu tive acesso a esses. Quando eu me tornei líder, eu comecei a fazer muitos cursos de liderança dentro da empresa. Eles Uhum. mesmo tinham uma área de treinamento lá e eles produziam esses treinamentos para liderança, para a gente se desenvolver. E aí lá eu fui me desenvolvendo, fui me descobrindo. E eu sempre tive essa questão de ser líder, mas como uma estratégia para não precisar de ninguém. Não porque Uhum. eu gostava de liderar outras pessoas. Eu desenvolvi liderança na minha própria vida para eu não precisar dos outros. Né? Hum. Então lá, quando eu conheci a liderança, me abrindo para conhecer as pessoas. Tanto é que eu fiz faculdade de ciência da computação porque eu falava que eu não gostava de seres humanos. Eu não sabia lidar com gente. E aí, Uau! Peraí, você fez ciências da computação porque você falava que você não gostava de seres humanos. sim, Gente, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? É mais comum, porque assim, você falou isso, eu lembrei de um mentorado que eu tive, que ele fez ciências da computação porque ele não gostava, ele não queria lidar com o ser humano, por causa de coisas. Depois, né, no processo da mentoria, nós descobrimos que tiveram coisas que ele viveu quando criança que bloqueou, né, esse processo dele se expressar e dele se comunicar e de estar com seres humanos. Olha isso, gente. sim. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu Muito nem mais. sabia, né? Você nem, imagino que você nem sabia, porque isso não é consciente, né? Pra Isso não mim, é eu não gostava de ser consciente. humano e é isso. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. É tipo, eu tô condenada a isso. Ah. E aí você transformou isso e foi parar nessa multinacional e se desenvolveu dessa maneira. Aham. Na empresa, quando eu entrei lá, eu ainda era bicho do mato, eu não gostava de Ainda, gente. ainda. Mas lá, quando eu comecei a fazer esses cursos de liderança, eu fui me descobrindo quem eu era, e com cada coisa que eu descobria sobre mim, me trazia uma nova forma de enxergar o outro. Então eu comecei a Aham. desenvolver uma liderança muito forte ali. A minha equipe sempre estava nos primeiros do ranking de vendas, a gente sempre tinha uma boa convivência. E assim, quando foi a ferramenta que eu conheci lá, que foi a programação neurolinguística,
Quando eu conheci essa ferramenta, eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Lá eu saí, eu trabalhei 8 anos nessa empresa. Aham. Eu saí da empresa, pedi demissão para trabalhar com programação neurolinguística, porque eu me apaixonei pelo ser humano. Porque eu comecei a me descobrir, né? Então, olha, você falou uma coisa que eu acho incrível. Conforme eu fui me desenvolvendo, me conhecendo, eu fui aceitando e conhecendo as pessoas e vendo que, na verdade, aí foi onde começou a gerar a sua transformação e a sua liderança, né? Foi Sim, o que você falou, assim. Então, conforme você foi se conhecendo, você foi conhecendo o ser humano, né? sim. E o Somos que todos iguais, né, na base ali. Exato, somos todos iguais. E o que tem de incrível no ser humano, né? E aí você foi Sim, desenvolvendo a sua liderança. Eu acho que isso é tão importante, gente, porque assim, a quantidade de pessoas hoje que a gente vê, né, que tem dificuldade de se comunicar, de se expressar, de estar com as pessoas, de estar autenticamente com as pessoas e não se importar. Vamos colocar aqui o com julgamento é, é por falta de se conhecer. E a importância de se conhecer. Aí a Camila tá aí na história dela. O quanto que você sim, foi se conhecendo, né? E foi sim. transformando isso. Isso E mesmo. E aí, através da PNL eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Pedi demissão da empresa. Eu cumpri um acordo lá com eles de ficar mais um ano para treinar a pessoa que ia estar no meu lugar. Por gratidão mesmo, essa empresa, eu amo essa empresa de verdade, sou muito grata e até hoje tenho contato com as pessoas de lá. Eu saí no final de 2016 e assim que eu saí, 2 semanas depois eu estava indo lá para Califórnia para fazer um curso com o Tony Robbins, com o Anthony Robbins, né, que é o maior nome uau! nessa área, né, de coaching, programação neurolinguística. Então, eu investi tudo que eu tinha para ir para lá e a partir daí eu nunca mais parei de estar em desenvolvimento. Então, desde lá até hoje, foram mais de 50 cursos que eu fiz na área de autoconhecimento. Tenho formação em PNL, formação em hipnose e de formação mesmo esses dois, mas já fiz uns 50 cursos. A gente se conheceu num curso de marketing que tinha mais ser humano do que marketing também, né? E nessa trajetória toda, o que eu fui percebendo é que nos primeiros 2 anos que eu trabalhei com programação neurolinguística, eu tinha medo de criar um método. Eu queria ser, eu não me via como programadora linguista, mas Uhum, eu tinha medo de falar, tem uma coisa que eu faço, que só eu faço. Tipo, eu vou inventar uma coisa. Então uhum. era mais fácil me acomodar ali falando, sou programadora neurolinguista, sou hipnoterapeuta, mas na verdade, na minha vida não funcionou só a PNL, ou só a hipnose, ou só qualquer um dos outros cursos e ferramentas que eu fiz nesses 5 anos. Uhum. O que aconteceu foi que um punhado de coisas. Imagino, porque assim, olha só, você falou que você fez mais de 50 cursos de desenvolvimento pessoal, de Sim. autoconhecimento. Galera, é o seguinte, vocês têm noção? Mais de 50, não é um, não são dois, nem três. Oi! Tem noção que, assim, de verdade, quando a gente começa, parece que é uma. A gente é picada por uma magia tão incrível que a gente não consegue parar, de verdade, é exatamente isso. E você fez Sim. mais de 50. É claro que não era só PNL ou coach, não era só isso. Tinha todo esse conhecimento que você adquiriu dos 50, mais de 50, e do seu desenvolvimento. Porque, de fato, o que é que você identificou do porquê que você não conseguia se comunicar e não queria se relacionar com as pessoas. Tem um ponto aí. E esse ponto é o que é a virada de chave para você, não é isso? Sim. Na formação de PNL, eu descobri ali que quando eu tinha 7 anos, eu estava numa aula de matemática e a professora fez uma pergunta, eu levantei a mão e respondi errado. E ela Uhum. falou que
eu respondi errado e que eu não sabia a resposta e se eu não sei é melhor eu ficar quieta. E aí, naquele momento, o que eu entendi ali e que a minha mente generalizou foi que Sim. eu tenho que ficar quieta, né? E ali eu comecei esse trabalho de autodescoberta. Eu fui percebendo por que que eu começava. Eu sempre tinha aquele negócio de bicho do mato, de não saber me comunicar, né? Não era o Uhum. suficiente. Então, ao invés de me expor, melhor eu ficar quieta. Se eu não tenho certeza, ficar quieta, né? Mas aí eu fui, na PNL eu descobri isso, mas cada curso que eu fazia, eu descobri uma parte de mim que eu não sabia ainda. Então, essa Uhum. tinha sido a primeira que eu descobri com 7 anos. Mas depois eu fui, na hipnose, eu descobri com coisas de 3 anos de idade. Então, Uhum. 3, aí eu tenho cenas de 3, de 4, de 6, de 7, e todos assim. Fui E com três descobrindo. anos, você descobriu o quê? Com 3 anos, eu descobri que eu tava. A cena foi o seguinte: eu tava indo no meu quarto. E a minha mãe tava lá com a minha irmã mais nova, que ela tinha 1 ano, a Karen. Ela tinha 1 aninho, minha mãe tava de costas, de frente pra ela no berço, e eu tava chegando, então minha mãe tava de costas. Eu chamei a minha mãe, ela não me respondeu. Não sei se ela não ouviu, sei lá o quê, porque eu falei com ela, ela não lembra disso. E eu chamei a minha mãe, ela não ouviu. E naquele momento, quando ela não me ouviu, uma expectativa de que ela sempre estava ali quando eu precisava foi quebrada. E eu passei por uma Uhum. experiência de frustração, onde eu esperava que ela estivesse sempre ali para mim a hora que eu quisesse, a hora que eu chamasse, ela estava ali e ela não respondeu naquele momento. Então ali eu na minha cabeça veio, você não é mais prioridade. Não essa palavra, porque eu tinha 3 anos, mas ela não gosta mais de você, ela gosta mais da Karen, você não é Fui importante, ela não te abandonada. ama. Fui abandonada, sempre vou ser trocada. No final de tudo, a conclusão Hum. foi, eu sempre vou ser trocada. E Cara, aí, a nossa e, mente é muito maluca. sim. Ontem teve a live com o Felipe Feliciano, que é instrutor da Omni, e a gente estava falando exatamente disso, né? De coisas que acontecem na nossa infância, que a nossa mente registra um momento ali, que nem a sua mente registrou aquele momento, sempre serei trocada. Uhum. Aí com 7 anos acontece isso. Tipo, Aconteceu. não posso falar porque eu estou errada. Ou Sim, seja, sempre serei trocada e não posso falar. E aí você se isolou do mundo, sim. Uma né? uma das estratégias que eu criei nessa dos 3 anos, quando eu percebi eu percebi, né? Na minha mente eu criei essa ilusão de que eu sempre seria trocada, e foi aí que se abriu um espaço para eu desenvolver minha liderança, porque se eu vou ser trocada, eu preciso me virar sozinha, então eu vou me desenvolver, eu não vou precisar de ninguém. Aham. Então, foi a brecha para abrir a minha liderança, mas de uma forma egoísta. Assim, eu não estava querendo liderar para ajudar as pessoas, era para não precisar de ninguém e não passar por aquela experiência de Sobreviver. novo. É, para Sim, sobreviver, né? sim. E aí Tipo, eu essa preciso. experiência, sim. E aí essa experiência de sempre vou ser trocada foi o que eu criei nos meus relacionamentos. Todos os relacionamentos que eu tive, eu fui trocada. Ou eu fui traída, ou a pessoa não assumia um relacionamento comigo, ficava enrolando, e depois de 1 ou 2 meses aparecia namorando, ou sei lá, até que na última instância desses relacionamentos onde eu acreditava que eu sempre era trocada, a última estratégia que eu criei foi me relacionar com uma pessoa comprometida, porque eu sei que eu não vou ser trocada. É, E aí eu fiquei tipo, nessa aí, sofrendo pra caramba, uns 2 anos, até descobrir que era isso. Isso foi em uau. 2017. Então, assim, olha, você viveu uma coisa com 3 anos de idade que a sua mente registrou ali e sempre serei trocada. E aí isso foi repercutindo em vários momentos da sua vida, quando você chega nessa fase adulta, você começa, porque a gente começou a live você falando disso, né? O quanto que você, né, durante muito tempo você teve relacionamentos que não davam certos porque por vários motivos. E aí a gente chega nesse ponto, né, do porquê que esses relacionamentos eram abusivos e cheio de traições e de coisas, porque a mente ela cria um registro
E ela busca aquele registro até você ter consciência do porquê esse ciclo vicioso está acontecendo na sua vida. E aí, quando você tem Sim. consciência disso. E aí, quando você teve consciência disso, o que aconteceu nesse momento, Camila? Então, nesse momento foi assim, eu já tinha feito formação em PNL, hipnose, tudo, e eu falava assim, meu, eu já fiz todos esses cursos e eu ainda fico nesse relacionamento. Pra quem que eu tô mentindo? Não tá dando certo isso, não tá funcionando. Eu tava fingindo que eu não ligava pra relacionamento amoroso. Pra fim, eu falava assim, ah, não, tô focando na minha carreira. Era pura mentira. Todo mundo quer um amor. Todo mundo quer um Claro. amor de verdade. Todo mundo quer. E aí eu peguei, esse relacionamento acabou. Não fui eu que terminei ainda. Tomei um fora. E aí eu entrei lá no um fundo, o poço mais fundo que eu já tinha ido. Porque apesar dos outros eu já ter sofrido muito, nesse eu tava assim, cara, eu tenho todas essas ferramentas, funciona pra todo mundo e pra mim não tá funcionando. Então eu tava lá no fundo do poço. E aí eu falei assim, teve uma hora, né, depois de mais de um dia chorando sem parar, eu peguei, respirei, eu falei assim, ok, se eu tô no fundo do poço, quer saber? Eu vou documentar a minha subida do fundo do poço. Vou documentar, porque eu sei que eu vou sair daqui. E aí eu peguei meu celular e um bloco de notas do celular, eu coloquei. Eu escrevi o título antes de saber quantos passos eram. Eu escrevi 4 passos para sair do sofrimento para a liberdade emocional. Uau! E aí eu comecei a escrever o primeiro lá. E aí eu comecei, o que eu tô sentindo? Não quero que isso aconteça, eu quero que ele volte atrás e me peça desculpa. Isso não deveria ter acontecido, ele não deveria ter feito isso, essa pessoa não deveria ter feito isso. Comecei. Aí no final concluí, isso tudo é resistência. Então qual que é o primeiro passo? Abrir mão disso. E aí eu coloquei primeiro passo, escolha. Na verdade, eu coloquei aceitação e depois na landmark eu descobri que isso era uma escolha. Então passo um, escolha. E aí eu fui descobrindo as ferramentas que eu aprendi nas formações, eu fui aplicando nesses passos, nessas etapas do processo. E aí eu fui percebendo qual que funcionava, qual que não funcionava naquela etapa. E aí, escolha. E aí fui criando cada um. Cheguei no último lá e falei, bom, vou escrever um livro. E aí eu comecei a escrever um livro mesmo, entrando em cada um dos passos em detalhes. Depois se tornou, né? Esses 4 passos se tornaram, na verdade. Eu não sei se eu posso falar aqui que é o nome do livro, mas Claro que basicamente pode. são. É que não foi publicado ainda. Tá Ah, para ser lançado. Mas são vai as vir por 4 isso. chaves. São as 4 chaves da liberdade emocional. E Aham. esses 4 passos, porque eu entendi que, na verdade, não tem como, quando se trata de ser humano, não tem como ser passo a passo, né? Mas são chaves que você vai virando. Então, Sim. virou as 4 chaves para a liberdade emocional. E aí eu Uau. entrei em cada uma das chaves e fui escrevendo e olhando para minha vida como aquilo funcionava. E isso começou a funcionar na vida dos meus clientes, né? Porque desde 2016 eu atendo como programadora neurolinguista. E aí eu Uhum. comecei a perceber que não funcionava só isso para mim, comecei a desenvolver meu método e aplicava neles também. E começou a funcionar muito bem. Então esse tempo todo eu venho lapidando ele, virou o método Liberdade Emocional. E é assim. Então você, olha puta, desculpa falar, mas olha que foda! Vou falar, cara. Então, assim, de uma dor, né, que você teve, de um trauma, um registro que a sua mente teve quando você era criança e que gerou não só um padrão de comportamento, mas a sua busca. Então, você fez, né, uma faculdade por uma dor que você viveu quando você era criança, de forma inconsciente. Aí você foi parar numa empresa que é uma empresa que te deu um monte de ferramenta para você se desenvolver. E diante de mais de 50 cursos de desenvolvimento pessoal e formações e tal, você olhou para aquilo e falou: cara, tem algo comigo que ainda não se transformou, que ainda não está dando certo. É muito importante a gente olhar para isso, sabe, Camila? E todos nós aqui, vocês que estão aqui, né, nessa live, porque o que eu vejo, de modo geral,
é que as pessoas acham que transformação e mudar algo que não está legal na vida é assim, um instalar de dedos. É tipo comer miojo, 3 minutos e tá pronto, você vai lá e come. Não é, não Não é. é, e é muito bom que não seja, é muito legal. Exato, Né, ter porque a esse... cada momento você vai se descobrindo, você fala, "Ah, uau, olha isso, olha isso, olha isso." E aí a gente vê como que o ser humano é incrível nas possibilidades que a gente tem. Imagina se fosse assim, não ia ter graça, Sim. não é? Não ia ter graça. E aí a gente E é muito vê. legal que você, Ah, você começa a fala. querer falar, nossa, cara, muito obrigada por ter me feito sofrer. Porque, nossa, se não fosse isso, eu não ia descobrir, eu ia continuar vivendo aí pensando que eu não gosto de ser humano e não ia descobrir que, na verdade, eu não me amava, né? Que era esse o assunto, assim, a base. É me Ah, descobrir, então, me amar, descobrir que chegamos eu na amo. chave. Então Sim. chegamos na chave. Então tudo isso, olha só, gente. Tudo isso foi para Camila descobrir que, o que você falou? Descobri que eu não me amava Que ela não se e amava, ficou possível me amar. Então, né? me amando primeiro, aplicando aquilo para minha vida, me enchendo de amor próprio, eu comecei a transbordar. E esse transbordo virou meu método e ajudando as outras pessoas a se amarem também. Gente, assim, ó, eu conheço a Camila hoje, não conheci a Camila antes, mas eu conheço a Camila hoje. E tem uma coisa que eu vou perguntar para Camila lá na frente. Então, se eu fosse você, eu realmente enviava esse avião para todo mundo, para suas amigas, para seus amigos. Porque a Camila, eu trouxe a Camila e aí me veio essa coisa, porque para mim a Camila, ela tem essa representação, para mim é isso, sabe, da transformação sobre o amor próprio e o amor na vida. Então eu não vou falar ainda, não fala ainda, tá? Porque a gente vai chegar nesse Tá, ponto, tá, tá? tá. Mas vamos explorar isso, porque é uma coisa que aconteceu comigo e que eu descobri que eu não me amava e que o fundo do meu poço era por causa disso, por causa de coisas que aconteceram quando eu era criança, que não é o caso eu falar agora. A gente vai ter uma live que eu vou falar tudo da minha história, Camila. Tudo, eu vou falar. Tudo. E aí, o que é importante aqui, a gente vê que todo ser humano, todo, e eu tenho certeza que a Camila vai concordar comigo, todo ser humano passa por essa questão de aprender a se amar. Não é, Camila? Sim. E primeiro de tudo, antes de aprender a se amar, você tem que descobrir que você não se ama. Show. E É. você não tem essa consciência, né? A minha vida inteira eu não tive essa consciência. Eu fui descobrir que eu não me amava quando, nesses termos, né? Descobrir mesmo, quando eu tinha 21 anos, quando eu consegui terminar um relacionamento abusivo. E mesmo assim, na hora que eu descobri, mesmo assim, eu criei uma outra estratégia. Eu saí de um relacionamento abusivo para ir para o outro extremo de uma mesma coisa, de uma mesma resistência, que era ficar indo pra balada toda semana e bebia e ia Uhum. trabalhar virada e fazia muita coisa assim. Eu nunca fui de exageros, de ficar muito louco, pegar um monte de gente assim, mas Uhum. enfim, eu tava lá me anestesiando daquele ambiente, daquelas pessoas, me tentando me Sim, sentir parte importante, né? E sim. mesmo assim, parecia que eu me amava ali, as pessoas até falavam que parecia que eu tinha muito amor próprio, mas eu não me amava, era uma máscara. Era uma Eu criei máscara. isso para não ser responsável por quem eu estava sendo, pela minha vida. Então, olha só, você falou que você descobriu que você não se amava quando você terminou um relacionamento abusivo. Uhum. Como que você descobriu isso? Isso é muito importante a gente falar, porque cada um tem um como descobriu, né? Eu tenho Sim, como eu descobri, que não foi assim. Mas é muito tá. importante, porque às vezes a pessoa tá passando por algum momento e aí ela fala, putz, eu tô passando por isso. E às vezes o seu como pode se conectar com o como de outras pessoas, sabe? Uhum. Tá, eu tava num relacionamento já há 5 anos e era esse relacionamento que sempre tinha muita traição, eu sempre perdoava ou acreditava que não era verdade. E aí eu tava há 7 dias já dentro do quarto chorando, eu não levantava pra nada.
trancada, não comia. Uhum. Nessa época eu emagreci 10 quilos e isso era horrível pra mim, porque eu me achava muito magra, eu não queria ser magra. Eu tava sem comer e uns 3 dias já sem tomar banho, porque nem isso eu tinha vontade. Eu só ficava deitada no quarto trancada. E aí teve um dia que eu tava cansada de mim, sabe, cabelo oleoso, tava me sentindo um nojo. E tava com Uhum. fome. Com fome não, com um buraco no estômago, sem fome, mas eu sabia que eu precisava comer. E Aham. aí, chorando, eu acordava chorando, dormia chorando, era horrível. E aí, Uhum. nesse momento que eu percebi que tava um nojo, eu falei assim, ai tá, vou tomar um banho pelo menos, né? E aí no banho, eu tive um pensamento. E o pensamento foi sobre acabar com a minha vida. Então era tipo assim, nossa, eu não quero mais viver. Não aguento mais essa dor, não aguento mais ficar assim e não quero mais viver. Eu acho que eu prefiro morrer, porque é só assim pra essa dor sumir. E aí, quando eu percebi esse pensamento, eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha tido um pensamento assim. E Uhum. aí aí eu ajoelhei no chão, comecei a chorar, chorar, chorar muito assim, e pedindo pelo amor de Deus, assim, Deus, por favor, me ajuda a voltar a amar minha vida. Eu não quero mais pensar nisso. Por favor, me traz o amor da vida de volta. E aí Uau. eu comecei a pedir isso, pedir, 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 pedir. Aí eu falava, enche meu coração de amor, seja da sua presença. Assim, eu nunca fui muito religiosa, mas sempre acreditei muito em Deus. E Aham. ali era aquele apelo final, assim, Deus, Uhum. me salva. Só tem esperança nisso, assim. Último minuto do segundo tempo. Sim. E aí naquele banho eu tava desse jeito porque ele tinha terminado comigo pra ir pra uma Uhum. balada, que era mais ou menos isso que acontecia nesse relacionamento. E aí, nesse banho, eu falei, tá, não vou mais aturar esse tipo de coisa. Na segunda-feira, isso foi num domingo, na segunda-feira ele pediu pra voltar, eu voltei, mas sabendo, sabe, alguma coisa tinha virado ali. Uhum. Isso foi segunda, na quinta-feira eu terminei. E nesses 5 anos ele tinha terminado umas 30 vezes, sem brincadeira, 30 vezes. A Rúbia tá aqui, ela sabe que é verdade. Uau. E eu nunca tinha terminado com ele. Ele sempre terminava e eu voltava. Ele terminava e eu voltava. Tinha traição, eu perdoava. Era sempre assim. E eu sempre falava: o dia que eu terminar com você, eu nunca mais volto. E nesse dia aconteceu isso. E foi Porque isso eu que tava aconteceu. tão segura assim, porque eu falei: eu amo minha vida. Isso daqui Uhum. não é o que eu quero. E foi Uhum. nesse banho. Só que eu terminei mesmo o relacionamento na quinta-feira, quase uma semana depois. Uau. Cara, isso que você está falando, Camila, obrigada por você compartilhar isso com a gente, né? Obrigada mesmo. E é uma das coisas que eu falo, assim, dentro do meu trabalho, porque eu trabalho exatamente destravando as pessoas para elas se comunicarem, se expressarem, serem elas, né? Autênticas. E o quanto que você está sendo autêntica aqui, de compartilhar, porque olha o quanto que a sua história ensina para as pessoas. Quem nunca passou por um momento desse? De estar passando por um relacionamento, eu acho que a grande maioria das pessoas, principalmente as Sim, mulheres, né? Eu já passei por isso. Me veio vários momentos aqui, você contando sua história, né? Vários momentos que eu vivi isso. E essa questão que você falou, que você pensou em acabar com a sua vida porque era tanta dor, né? Tanta dor, que a única solução que passava para acabar com essa dor era acabar com a vida. E quantas e quantas e quantas pessoas, Camila, que hoje em dia não passam por isso? É que a mídia hoje, claro, não está divulgando, não é essa questão, e mas assim, quantas pessoas que eu já ouvi que diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, né, perdendo o trabalho, empresas quebrando, pessoas que não aguentaram e acabaram tirando a própria vida, né? E sim, por causa de uma questão, e não é por causa das coisas que estão acontecendo do lado de fora. Para mim, é exatamente isso que eu vejo. É por causa das coisas que não tem e que estão acontecendo do lado de dentro. E sim. que, pela falta de amor próprio, né? Era uma sensação de que
um vazio, assim. Parecia que uma coisa estava faltando muito aqui. Era um vazio mesmo. E um vazio no sentido de falta uma parte de mim. Tipo, eu preciso preencher isso, né? Assim. E uma das formas de eu preencher isso foi saindo adoidada. Então, Sim. daí, né? Aí foi É, o oposto, né? sim. E aí que tá uma coisa muito importante, Sheila, que é, até Uhum. então, eu estava naquele relacionamento porque uma parte de mim era preenchida, sim. Apesar de ter Uhum. atrito, um monte de coisa, né? Mas quando eu termino um relacionamento, aquele buraco continua e fica pior, né? Porque a parte que ele representava em mim Sim, estava preenchida. Por mais que tivesse dor ali, ainda aquilo estava preenchido de alguma forma. Quando sim. termina, é como se aquela parte de novo saísse de mim. Eu sinto aquele vazio e eu preciso preencher. E essa busca por preencher saiu do 8 para o 80. Eu comecei a, Uhum. a sair, então me encher de gente. Então, nas baladas, dançar, dar risada e beber, ficar com os amigos e tal, o tempo todo em balada, 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 saindo, 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 Uhum. saindo. Isso era uma forma de preencher também esse vazio, né? Sim, E sim, aí isso foi uma outra estratégia ainda de falta de amor próprio. Só que sim. eu vejo que é, tipo, quando você descobre que você não se ama, você sai do 8, vai pro 80, até que É. você descubra o que é mesmo, o que é se amar, né? Essa descoberta que é o jogo. Oi, Vini, É. Ju, maravilhosas. Ai, o Vini tá aqui! Boa noite, Legal. mães Elvis também. Muita gente top aqui com a gente. É, ô Camila, faz todo sentido, porque você falando isso, eu comecei a me ver. Eu, caramba, é exatamente isso! Cara, isso aconteceu comigo, aconteceu. Exatamente, você vai do 8 para 800 mil. É, Eu fui 800 mil por muitos anos, e até que você começa a se conhecer, que aí é o ponto que você falou, né? É, ó, passei por isso também, né? Quantas e quantas pessoas não passaram por isso, né? Até que você começa a se conhecer, se conhecer, se conhecer, e começa a identificar que aquele ponto do 800, do 800 mil, o meu era 800 mil, o meu não também devia chegar nesses 800 mil aí, que eu era doidona. era só mais uma maneira de não conseguir lidar com aquilo que era a falta de amor próprio, né? Sim, E aí vai, vamos falar assim, vai preencher. O autoconhecimento é o preenchimento desse amor próprio, né? É a gente se olhar e ver, sim. cara, é isso que você falou, primeiro tem que reconhecer que não tem amor próprio. Uhum. É o primeiro passo, e é um passo extremamente fundamental, né? E eu acho que é o Para que as esse pessoas segundo. ficam mais tempo para descobrir, É, né? Porque a gente fica a vida inteira assim, até descobrir. Então, é. você pensa que você se ama, e na verdade todo mundo vai descobrir isso, assim, pelo que eu conheço das pessoas, a pessoa mais nova que descobriu isso tinha 21 anos, 20 anos, nunca descobri, nunca conheci alguém. O Vini o Vini é esse cara, ele tinha 19 anos quando ele descobriu isso, Ah, né? Mas eu aham. fiquei 24 anos nisso. Não, Eu eu descobri que eu fiquei não me muito amava mais. ali. Gata. Eu descobri que eu não me Né? amava naquele relacionamento. Foi naquele relacionamento, mas ainda assim, terminando o relacionamento, eu fui para um outro extremo que ainda não era amor próprio. Então, para eu descobrir mesmo o que era, foi com uns 27, 28 anos. Depois de já ter feito formação em hipnose, PNL, foi na hora Os- que, no fundo do poço lá, quando eu comecei a documentar. Foi aí. Ah. E aí, olha a importância da gente compartilhar, documentar, extravasar, falar, né? Não deixar dentro da gente. Olha a importância. Você começou a documentar para você o seu processo e cada passo que você ia fazer, o que estava acontecendo com você. E foi isso que trouxe a luz para você ver ali, de fato, como você saiu da situação. E isso é que Sim, trouxe o seu método. Olha que, tipo, sim. foda, né? Que E foda. até hoje eu tenho isso, eu tenho essa forma de olhar pra mim. Eu pego um caderno e eu escrevo o que você. Eu percebo que eu tô estranha, não sei o que tá acontecendo. Uhum. Eu escrevo o que você está sentindo.
E aí eu coloco Uhum. lá, não sei bem. Aí eu, quais são os sintomas? E é bem assim, Uma coração conversa consigo acelerado. mesmo, né? É, Uma aí eu conversa coloco consigo mesmo. Aham. isso. A minha forma de fazer isso é escrito, funciona melhor pra mim. Aí, Aham. mas pra cada pessoa você pode funcionar de uma outra forma, né? É. Mas e ali eu sempre descobri alguma coisa. E quando eu descobri, eu falava, nossa, agora que eu descobri isso, como que eu faço pra transformar? E sempre que tinha transformação, eu documentava também. Então, porque toda vez Caramba. que eu passar por aquilo, eu sei que como que eu faço pra sair. Aham. Camila, é o seguinte, a gente só tem mais 15 minutos, cara. Já tô top aqui, ó. Ah, se deixar, a gente é as doidas do Né? A autoconhecimento, gente né? Se fica o deixar, dia a gente fala inteiro disso o tempo aqui. todo. É, eu tô pensando em fazer uma live no. Aí vai ter que ser no YouTube, né? Tipo, o dia inteiro, com vários convidados e a gente dialogando mesmo esses assuntos, sabe? Porque eu acho que vai enriquecer muito, né? É, então, o que eu quero que você conte pra gente agora, então, enfim, assim, você passou por um caos, né? Eu acho que é importante essa palavra, que inclusive é um dos pilares do meu método, porque estamos todos nós vivendo no caos. E o caos, ele não é ruim. É importante a gente entender e perceber isso, que o caos é que leva a gente para o próximo nível, né? Que leva a gente para a próxima etapa da nossa vida. E aí eu falo muito isso, assim, cara, quando nós nascemos, foi um caos nascer. Tipo, imaginou o que, que foi nascer, né? Tava num Uhum. ambiente super confortável, gostoso ali. Nossa, que delícia. De repente, pá, sai daí que esse lugar não é seu. Aí sai do quentinho, fica gelado, toma um tapa na bunda. Meu. Toma tapa na bunda ainda. E aí, tipo, a vida nasce ali naquele momento, né? Então, eu acho que é tão importante a gente olhar para isso. E depois disso, qual foi o seu passo para hoje você fazer o que você faz? Então, eu já vi, através do que você está contando para gente, o quanto que você transformou a sua vida e a maneira de você ser antes que você achava que você era, que não se comunicava e que fez uma profissão, fez uma faculdade porque não queria se relacionar com os seres humanos. E hoje você superou tudo isso e a sua grande ação no mundo hoje é compartilhar toda a sua jornada, o seu aprendizado com os seres humanos, transformando os seres humanos. Cara, é muito lindo isso. Me conta, pra mim isso é o suprassumo do amor, sabe? Pra gente chegar no ponto que eu quero falar aqui, porque você sabe que eu quero falar disso, Sim. né? Conta pra gente como é que foi essa virada. Bom, então enquanto eu me descobria, eu já ajudava as pessoas. Então eu aplicava a ferramenta pura ali, a PNL. Então ajudava as pessoas, realmente, porque é uma ferramenta, você faz aquelas perguntas, tem aquele processo e funciona. Sim. Só que para ter realmente funcionalidade com autenticidade, que é onde eu vejo que tem a transformação, porque eu sei aquilo, porque eu descobri aquilo, e não porque eu aprendi em algum lugar. Então, eu vejo que cada vez, cada cliente que eu fui atendendo durante esses 5 anos foi sendo melhor e melhor e melhor o processo. Mas principalmente em 2017, quando eu dei essa virada de chave, que eu comecei a montar o meu próprio método. Porque era como funcionava para mim. Então, desde 2017 eu venho aprimorando o método. E a virada de chave foi isso. Eu encarei o negócio de que não estava funcionando o meu relacionamento amoroso, não, essa área era ridícula, eu fingia que estava tudo bem, era mentira. E aí eu falei, não, vamos trabalhar isso daqui, finalmente. Eu peguei um caderno eu sempre tenho um caderno que eu chamo Caderno da Autodescoberta, que é esse que eu faço as perguntas. E nesse caderno eu comecei a colocar lá como eu era em relacionamento amoroso e como eu não queria mais ser. Isso eu comecei no estágio de resistência ali, mas para eu trazer consciência. E Uhum. aí, quando eu comecei a trabalhar isso, eu trabalhei isso o ano de 2018 inteiro. No final de 2018 foi quando eu finalmente encerrei aquele ciclo de relacionamento doentio e eu criei o relacionamento dos meus sonhos. E no outro dia eu já estava indo na festa de 80 anos da avó do Ju, a 700 quilômetros da minha casa.
3 meses Camila, depois mudando para Curitiba. Camila, gente, é o seguinte, quando ela fala eu criei o relacionamento dos meus sonhos, vocês não têm noção que tá atrás disso, entendeu? Tem É muita sério, coisa. tem É muita coisa. sério, é de verdade. Camila, o que é que você fez? O que que eu fiz? Conte Tá. pra gente, pra você criar, e aí é o poder que o ser humano tem de criar através disso que você vai fazer, falar agora pra gente, o que a Tá. gente Então quer muito na vida. a criação foi o seguinte: primeiro, descobri que eu estava num espaço de passado ali resistindo e tentando fazer alguma coisa ali com uma coisa que não era legal. Tipo, eu não estava gostando daquilo, mas ainda assim eu carregava aquilo nas costas. Eu odeio isso, eu não quero mais que isso aconteça, não quero mais relacionamentos doentios, né? Então a primeira coisa foi reconhecer isso. Segunda coisa foi olhar qual a raiz daquilo. Então, onde aquilo começou, pelo amor de Deus. Então, eu fui fazendo como se fosse um inventário da minha vida. Então, eu fui Uhum, desde a primeira memória lá dos 3 anos, todas as memórias, fui vendo tudo que eu dei de significado ali, fui falando com as pessoas sobre isso, as pessoas envolvidas. Então, eu falei com a minha mãe sobre aquilo, falei com meu pai sobre algumas coisas, falei com um ex-namorado, falei com uma amiga, falei com umas 45 pessoas. Eu tenho uma lista com 45 pessoas que eu falei nesse uhum, processo. E ali, quando eu não tinha mais nada para ser dito, eu tava lá com o Ju no encontro, a gente tava uhum, conversando sobre a possibilidade de ficar ou não. aham. E aí ele falou, depois de 5 horas conversando, ele falou assim: a gente não vai ficar. Aí eu tinha uma vontade de chorar, né? Gente, Porque peraí, ele me deu a 5 horas bota. conversando com o cara e o cara É, manda uma dessa. eu Mas mando uma isso dessa. é muito bom. E aí o meu ego tava assim, filho da puta. Não posso falar palavrão aqui. Aham. Como que ele é louco fazer isso, né? Mas o meu coração tava assim, meu Deus, ele não me ama só pela minha aparência, né? A questão no momento ali era coisa de aparência, porque eu sofri muito com isso, assim, no último relacionamento. E aí Uhum. eu perguntei por quê. Aí ele falou assim, justamente e somente porque a gente ainda tá nessa conversa aqui sobre passado. Você tá pensando em como ser diferente, tá pensando em como ser melhor do que você foi, tá pensando em como evitar que aquilo tudo aconteça de novo. E se a gente ficar hoje, a gente vai criar um relacionamento doentio. E não é isso que Uau. você quer e não é isso que eu quero. Aí eu fiquei assim, né? Tipo, Tipo, tá. é. E. Aí, nesse momento, eu chorei 2 horas seguidas. Ele fala, eu acho que foi 10 minutos, ele fala que foi 2 horas. E eu fiquei chorando, 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 chorando. Chorando mesmo, assim, tudo borrado, meu, tudo. E ele ficou quieto, só esperando eu parar de chorar. Quando eu consegui Uhum. voltar a falar, eu falei, ok, agora que eu abro mão de tudo isso daqui do passado, o que eu faço então? Aham. Aí ele falou, cria algo num nada, algo novo. Aí eu fiquei, tá, criar algo novo. Qualquer coisa, novo, não tem nada aí. Coloca qualquer coisa aí. Aham. E ali eu criei uma possibilidade de amar só. Fui pra casa e em casa eu escrevi, eu crio pra mim, pra minha vida a possibilidade de ser amor incondicional. Não tinha feito fórum, criei ali antes, ele tinha feito fórum, né? Fórum Landmark, não sei se é a Uhum. galera que conhece. Mas aí Que eu legal. criei a possibilidade de ser amor incondicional e me relacionar com um homem que também fosse amor incondicional e que tivesse posicionado por mim, pela minha vida, assim como eu estaria por ele, pela vida dele, pra gente construir um futuro juntos que fosse tudo que a gente quisesse fosse possível e simples. Então eu criei isso, foi tão vívido que eu escrevi uma vez, eu já decorei, assim, porque era uma criação pura ali, não tinha nada. Não tinha nenhuma tentativa de ser melhor do que o passado, corrigir nada, evitar Uhum. nada, era só uma criação pura. E aí eu compartilhei aquilo com ele. No outro dia eu fui no encerramento do curso que ele estava fazendo, a gente conversou, não ficamos, e ele só respondeu assim pra mim: esse homem será um dos mais sortudos da Terra. Parou aí. Ele estava indo para Presidente Prudente no aniversário de 80 anos da avó dele. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã e respondi pra ele assim: eu escolho que essa pessoa seja você. E eu tenho consciência de que você pode escolher ser ou não essa pessoa. E pra mim,
Eu tô escolhendo Uau. você. E se você não escolher, diz sobre você, não diz sobre mim, eu estou criando isso, eu sei que vai acontecer. Boa noite e fui dormir, 2 horas da manhã. Aí diz ele hoje, né, que ele não dormiu, ficou lá passando mal pensando nisso. E aí no outro dia, 9 horas da manhã, ele tava me convidando para ir pro aniversário de 80 anos da avó dele, lá em Presidente Prudente, 700 quilômetros da minha casa. E aí a gente criou lá como ia funcionar para eu ir. A gente comprou passagem, ele comprou passagem, eu fui Uhum. e a gente começou a namorar ali, naquele momento ali. E o nosso Uau. amor nasceu de uma criação. Eu falei que eu amava ele e o amor Amor. surgiu depois. Não foi uma, tipo, eu te amo por causa disso, 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 eu sinto que eu te amo. Não, eu amo. Depois, primeiro eu amo, depois eu sinto amor. E aí, depois de 2 meses, eu mudei pra Curitiba e a gente vai casar esse ano. Esse ano, né? Se tudo Uau. der certo aí com esse Uau. paralisação. Uau. Gente, você tem noção, eu falei pra vocês que essa live ia ser o poder do amor. Tudo aqui, Camila, a gente tem 5 minutos. Tudo aqui Hum. que a gente começou desde o início foi uma coisa que aconteceu que gerou uma falta de amor próprio, uma construção de amor próprio durante muito tempo, mais de 50 treinamentos de autoconhecimento, para você encontrar o cerne do seu trabalho e nisso você criar, através da sua palavra e da sua comunicação, que era uma das dores que você tinha lá atrás. Olha isso. A dor que você tinha lá atrás, que era de não conseguir se comunicar, de se expressar, tal, virou seu superpoder de você comunicar a partir de um espaço completamente vazio, sem passado, e gerar esse poder de criação na sua vida, que hoje foi você estar com esse cara maravilhoso e com um casamento marcado e com essa vida incrível que você tem hoje, criada por você através da sua transformação. Uau! Essa Uau! é uma história que eu não me canso de lembrar e de contar, porque é realmente muito pura, assim. E Algo eu que não acho era lindo, possível e eu se eu acho linda continuasse essa lá. história. E eu sempre me emociono, a primeira vez que você contou pra mim, você sabe, né, o quanto que eu me emocionei e o quanto que eu me vi, né, em vários momentos, assim, nessa história. E tô emocionada agora, de fato, e o quanto que é poderoso a nossa comunicação e o que a gente fala e expressa para as pessoas, para a gente também impactar a vida das pessoas, porque a gente impacta a nossa vida através da nossa comunicação e a gente impacta a vida das pessoas através do que a gente tem para dizer para elas, né? Então a sua Sim. história está aqui registrada, né? Me impacta e eu aprendo muito e eu tenho certeza que impacta e transforma e tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muito com você hoje. E o que me traz de tudo isso, sabe, Ká, é o quanto que o seu trabalho, né, o nosso trabalho é importante genuinamente, né? Quando você falou autenticamente, quando eu olhei para aquilo e eu precisava eu me transformar e aquilo era uma ferramenta para transformar as pessoas, de trazer isso de uma maneira tão natural que é o compartilhar através da escrita, como você fez aí a sua transformação, através da fala que você fez, que você compartilhou com milhares de pessoas, né, aquilo e foi esvaziando. E através disso que a gente está fazendo, que é uma live e que de fato é gravar um vídeo contando uma história, contando essa história. E a nossa conexão, porque tem muita conexão da sua história com a minha, e não é por acaso que as pessoas se encontram, não é, Sim. né? E o quanto que esse vídeo e o quanto que a gente falar através de um vídeo pode impactar a vida de milhares de pessoas que a gente nem sabe quem são essas pessoas que a gente impacta só através de contar, às vezes, uma história num vídeo, né? Sim. O que Maravilhoso. que você já, para a gente, né, trazer isso e acabar fechando esse ciclo aqui dessa live, o que que você já recebeu de feedback, de repercussão do seu trabalho
por você ter compartilhado com as pessoas a sua jornada. Todos os Nossa, tem dias 10 alguém fala. segundos, Camila. Não vai dar Meu tempo. Deus, não vai dar tempo. E Não vai agora? dar. Vai 5, de... Camila. Entra de novo? Vamos Não. lá de novo? Vamos